Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e já vou adiantando que a notícia é bombástica, tá? Bora lá. Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, torcedor, tá bom? São produtos de excelente qualidade que tá com preço imperdível, com aquele desconto camarada para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo que tem muita informação e a notícia exclusiva, tá? Exclusiva, você não vai ver em nenhum outro lugar. Bora! Fala amigos do Sport Center! Depois de o Santos perder por 3-0 para o Palmeiras no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil no Nubank Park, alguns torcedores picharam os muros do CT Rei Pelé na madrugada desta quinta-feira, iniciando uma fase de cobranças ao time, justamente depois de um período que o Santos alcançou paz com seus torcedores. A equipe vinha numa boa sequência em agosto, mas essa derrota por 3-0 em um jogo que Neymar nem sequer viajou para São Paulo mudou as coisas. E o calendário não será fácil para o Santos. Neste domingo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileiro e o time está só 2 pontos acima do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira faz o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras na Vila Belmiro, precisando vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar o duelo para as penalidades. E aí vem um detalhe importante para a torcida santista. Durante a era Abel Ferreira, além do Santos acumular muito mais reveses do que vitórias contra a equipe alviverde, também o Palmeiras perdeu pouquíssimas vezes por esse placar. Apenas 4 vezes foi derrotado por uma diferença de 3 gols, o que o Santos precisa para tentar continuar vivo na Copa do Brasil. O que pode ser uma boa notícia para os torcedores do Santos é que o Neymar estará à disposição nesses 2 próximos jogos. É importante até a gente dizer, né, que o Neymar não viajou para São Paulo, não enfrentou o Palmeiras. A princípio, todos pensaram que por uma questão do gramado sintético, mas o Neymar disse que se colocou à disposição da comissão técnica e foi uma decisão da comissão técnica e também da direção de futebol de poupar o camisa 10, considerando que ele já estava pendurado na Copa do Brasil, também teria que jogar num campo sintético, que é algo que ele não gosta. Então foi uma estratégia tanto do departamento médico, da comissão técnica, como também da diretoria de futebol do Santos. A ausência do Neymar e tem suas razões, vocês sabem. Então foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência em poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os 2 cartões que ele tem. Então uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão. Ele está isento, por ele teria vindo jogar. Então é uma responsabilidade da comissão técnica também. Ele estava relacionado porque até o último momento a gente ficou discutindo a vinda dele ou não, o gramado sintético, o desgaste, o risco de perda. Agora o Santos precisa dar uma resposta ao seu torcedor para voltar a ter paz e trabalhar para o final da temporada, até porque o time está ainda em 3 competições, algo raro até para alguns dos seus rivais. Aqui de Santos, Rafael Valente para os canais ESPN. Vamos lá, então, falar dessa partida. É um Santos que olhou para a Copa do Brasil de um jeito mais deixando de lado, até por conta do Campeonato Brasileiro. Um Palmeiras que tem time suficiente para colocar os seus principais e mesmo lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, parece ter encarado o jogo de uma maneira diferente. Além de ser um time melhor, ter jogadores melhores. E isso se refletiu em campo? 3-0? Muito, mas assim, de maneira bem clara, transparente, eu diria 2 coisas. A vitória do Palmeiras poderia ter sido histórica em relação à diferença de gols. E isso não aconteceu, eu creio, porque o Palmeiras perdoou o Santos. Talvez por excesso de preciosismo de alguns jogadores em chances claríssimas. Maurício, Giai, o Vitor Roque. Algumas delas que poderiam ter se convertido em gols absolutamente espetaculares. Gols diferentes. Tem uma jogada do Arias que, se fosse convertida, teria sido um negócio do outro mundo. E o Santos escapou de uma goleada histórica, e eu estou falando de muito mais do que 3 gols de diferença. Poderia ter acontecido, o Palmeiras jogou para isso, só não completou o trabalho em algumas oportunidades que criou.
E isso aconteceu no segundo tempo. Depois que o Cuca alterou a equipe do Santos, fez substituições, eu creio, no sentido de tentar aproximar o Santos de pelo menos um gol, mas não só não foi possível, como o Santos deixou de competir após as substituições. E a vida do Palmeiras ficou muito mais fácil, a diferença técnica pareceu até em certos momentos ser maior. Sabe aquela coisa de parecia um time profissional contra um time de base? Assim, em alguns trechos do jogo, realmente esse clássico de ontem à noite passou essa impressão. E o Palmeiras consegue um resultado que praticamente sentencia a vaga na próxima fase. Sim, vai ter que ir à Vila. Sim, o futebol é totalmente imprevisível, mas eu tenho muita dificuldade para acreditar que não só o Santos vai fazer esse resultado ser revertido, como o Santos vai se empenhar nisso. Eu não creio que vai ser o caso. E assim, as decisões tomadas, as escolhas, o assunto Neymar, tudo isso faz parte do debate. O fato é, o papel que o Santos fez ontem, com a sua escalação inicial e depois das substituições, foi um papel que não está à altura da história do Santos como time de futebol. E o resultado de tudo isso, de todas essas escolhas, poderia ter sido muito mais sério do que apenas um 3-0. E agora um Palmeiras que pode poupar no jogo da volta. E o Neymar, vimos o Cuca, né, falando que eles pensaram até no finalzinho, até antes de começar, um pouquinho antes de começar a partida, se eles iriam ou não levar o Neymar para o banco de reservas pelo menos. E o Neymar também falou pelas redes sociais sobre isso, dizendo que foi uma escolha técnica, ele não estar nessa partida contra o Palmeiras. Eu estava à disposição para jogar, foi uma decisão da comissão técnica pela sequência de jogos que temos. Lembramos, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tem o clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. E ele fez esse comentário aí pelas redes sociais. André, como é que você vê isso e essa história de que foi uma escolha da comissão pro Neymar não entrar em campo? Parece mais tirando o peso mesmo do jogador. Né? Em relação às declarações públicas, existe claramente uma uniformidade de ideias, digamos assim, né? O Neymar diz que estava à disposição, por intermédio desse comentário nas redes sociais, e o Cuca, na entrevista coletiva, disse também que o Neymar estava à disposição. Então ele chama como treinador do Santos, para si, a responsabilidade de fazer uma escolha que, a partir do momento em que, como disse o próprio Neymar, ele estava à disposição, é uma escolha que se torna mais polêmica pelo fato do Santos precisar ser representado com um pouco mais de qualidade num jogo como esse. Lembrando que o Gabriel Barbosa começou o jogo no banco de reservas. O Gabriel Bom Tempo estava também no banco para início do jogo de ontem. E o Santos fez o papel que fez. Tudo isso se deve à escolha de que o jogo mais importante da semana é o do fim de semana contra o Corinthians em Itaquera? Muito provavelmente sim, mas há algumas incongruências. O Neymar estar relacionado até a véspera do jogo, as informações divulgadas de que havia um problema que não é velho, que não é novo, é muito conhecido, do Neymar com o gramado sintético. O fato dele estar relacionado e na véspera do jogo o noticiário do Santos já informar que ele não jogaria. E o fato do Cuca chamar a responsabilidade para si, que não é só uma questão de responsabilidade, porque agora abre-se uma porta para a torcida do Santos, que acha que o Neymar deveria ter estado em campo, porque afinal de contas ele se colocou à disposição, crucificar o técnico por fazer essa escolha e o Santos levar 3-0 ou até mais, se o Palmeiras tivesse tido um pouco mais de capricho. Só tem uma coisa que eu não queria deixar de registrar. O noticiário de hoje do Santos tem duas informações importantes. A primeira, foi pago o transferban. Sim. Quem pagou? A empresa do Neymar. Arthur Melo está contratado. Quem contratou? A empresa do Neymar. Então, se a empresa do Neymar paga o transferban, a empresa do Neymar contrata o Arthur, por que devemos acreditar que o Neymar queria jogar ontem e o Cuca não permitiu? Essas informações, elas não se conciliam, elas não dialogam. É isso que
que eu tinha para dizer. Bom, temos inclusive essa matéria lá no espn.com.br falando sobre o Santos, que agora não tem mais transfer ban porque foi pago pela empresa do Neymar. Podemos colocar inclusive aí o site. E também o Arthur agora, que deve chegar para reforçar o Santos para o restante da temporada. Não podemos esquecer, a empresa do pai do Neymar também reforma vestiário do Santos. Também. Então, tudo eles mandam. É muito difícil acreditarmos que o Neymar vai deixar de fazer alguma coisa que ele queira fazer ali no Santos, porque ele manda, né? Ele faz o que ele quer porque ele paga muita coisa. Ele é o dono da bola. E veja, por que se pensa assim? Porque o relacionamento entre o Santos e o Neymar, desde o primeiro dia que o Neymar voltou, não se mostra um relacionamento profissional. Se mostra um relacionamento completamente diferente do que normalmente é instituição-jogador. É tudo diferente. Então, a partir do momento em que já há vários meses é assim, por que deveríamos crer que o Neymar queria jogar ontem e o Cuca, o técnico do Santos, não permitiu? O Arthur chega para ser titular? Ele tem nome para ser titular, ele tem trajetória para ser titular, mas as últimas e várias últimas versões do Arthur não mostram um jogador confiável do ponto de vista da saúde do seu corpo para desempenhar os papéis necessários na função dele no time de futebol competitivo. O Arthur não tem conseguido fazer isso. Pelo Grêmio foram poucas aparições e depois ele não conseguiu mais. Então eu diria para você, Marcela, depende das condições físicas do Arthur. E essas últimas versões mostraram um jogador com uma condição física que deixa muito a desejar. Vamos seguir o Sport Center falando agora de Vasco e Vitória. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!